tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um menino que aprendeu a usar uma armadura muito especial. Mas você sabe o que é uma armadura? Vem comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Naquele dia, Guto estava muito empolgado. É que seu pai havia lhe dado uma mesada e no dia seguinte ele ia para um acampamento bíblico. Guto convidou o amigo Jorge para ir até a loja comprar uma lanterna para levar para o acampamento. Quando os dois chegaram na loja, lá estava a lanterna, bem no cantinho do balcão. Mas, infelizmente, a lanterna estava mais cara e Guto não tinha todo o dinheiro que precisava para comprá-la. Foi aí que o Jorge lhe deu uma ideia. Ele disse que Guto poderia levar a lanterna sem pagar nada. Até porque o dono da loja estava lá no fundo e nem ia perceber nada. Sem pensar duas vezes, Guto chegou pertinho da lanterna, pegou e foi embora. Os dois saíram da loja. Mas será que Guto estava feliz com o que fez? Claro que não! À noite, ele ficou muito pensativo e mandou uma mensagem para o Jorge, dizendo que estava arrependido e que não devia ter feito aquilo, que não devia ter roubado a lanterna. E o Jorge respondeu a mensagem, dizendo para Guto ficar tranquilo, porque ninguém viu nada. Mas Guto sabia que Deus viu. Porque Deus vê todas as coisas que nós fazemos. Ele é todo-poderoso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Guto conhecia essas verdades e ele tinha Jesus como seu Salvador, apesar do que ele fez. De manhã bem cedo, Guto foi para o acampamento. Mas ele queria tanto que o seu amigo se tornasse cristão. Mas depois do que ele fez, ele havia estragado tudo. Olha como ficou o seu testemunho. Mas foi no acampamento que Guto aprendeu uma lição muito importante sobre a armadura de Deus. Assim como os soldados, nos dias de Jesus, usavam uma armadura para se proteger dos inimigos, os cristãos também precisam de uma armadura espiritual. E o primeiro item da armadura de Deus é o cinturão da verdade. O cinturão protegia a parte de baixo do abdômen do soldado e também servia como base para segurar a espada. No sentido espiritual, o cinturão da verdade nos protege das mentiras, nos ajuda a falar sempre a verdade. Mas só pode estar vestido com esse cinto quem conhece a verdade. Em João 8:32, ouça o que o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade? É o Senhor Jesus. Talvez você saiba muitos versículos e histórias, mas ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador. Ainda não foi liberto do pecado, mas hoje mesmo você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo que Ele liberte você do pecado, que Ele o perdoe. E tenha certeza que o Senhor irá ouvir, porque Ele está vivo no céu. Como você sabe, o Senhor Jesus veio a este mundo e sofreu, morreu em nosso lugar. Mesmo antes de ir até a cruz, o Senhor Jesus sofreu coisas horríveis. Ele foi humilhado,
foi desprezado, rejeitado, bateram nele, cuspiram e por fim Jesus foi levado à cruz e ali ele entregou a sua vida por você e por mim. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e é por isso que ele pode libertar você do seu pecado. Basta você pedir a ele que o perdoe, que o salve e tenha certeza que ele irá te ouvir. Mas o segundo item da armadura de Deus é a couraça da justiça. A couraça protegia o tronco e o coração dos soldados. Usar a couraça da justiça significa que nós devemos usar a justiça de Deus. Por exemplo, qualquer coisa que você for fazer, qualquer decisão que você for tomar, precisa saber se isso vai causar prejuízo para alguma pessoa. No caso do Guto, roubar a lanterna causou prejuízo para o dono da loja. Mas nós podemos causar prejuízo também com as nossas palavras, usando palavras negativas contra alguém e deixando a pessoa triste e desanimada. Por isso é importante usar sempre a couraça da justiça. O terceiro item da armadura é o calçado da preparação do Evangelho da Paz. De nada ia adiantar se o soldado tivesse com o cinturão e a couraça, mas se estivesse descalço. Como que ele poderia correr para atacar o inimigo? Ou seja, o soldado precisava estar pronto. Nós, cristãos, também precisamos estar prontos para correr, levando o Evangelho da Paz para aqueles que ainda estão em guerra, aqueles que não têm a paz de Cristo. Sabe por quê? Porque o pecado causou inimizade entre nós e o nosso Deus. O pecado trouxe guerra, trouxe inimizade entre o ser humano e o seu Criador. Pecado é tudo aquilo que Deus diz não e você vai lá e faz. Em Tiago, capítulo 4, e versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por exemplo, será que você já ficou com alguma coisa que não lhe pertence, mesmo sabendo que não deve fazer isso? Quantas vezes seus pais dão uma ordem e você não obedece? Tudo isso acontece, sabe por quê? Por causa do pecado em seu coração. Nós já nascemos separados do nosso Criador. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. Mas nos dias de Jesus, os soldados também usavam um escudo bem grande. O escudo que os soldados usavam era tão grande que quando eles se abaixavam, todo o seu corpo ficava protegido. Mas o escudo que o cristão precisa usar é o escudo da fé. Porque é a fé que vai nos ajudar a vencermos as batalhas do dia a dia, os problemas, as dificuldades que vêm. É através da fé que nós vamos vencer as batalhas que aparecem, sem deixar de confiar no Senhor, lembrando que Ele prometeu estar conosco sempre. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se não veem. Nós não vemos o Senhor, mas podemos confiar em suas promessas, na promessa de que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então nós precisamos usar também o escudo da fé para vencermos os desafios e os problemas que certamente vêm sobre os cristãos. Mas um outro item muito importante na armadura de Deus é o capacete da salvação. Os soldados usavam um capacete durante as batalhas para proteger a sua cabeça.
nós também precisamos usar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai proteger o nosso cérebro. Sabe, o nosso cérebro é o nosso painel de controle. É dele que saem os pensamentos, os sentimentos, as dúvidas. Por isso nós precisamos estar bem protegidos para nos livrar dos pensamentos errados, dos sentimentos de raiva e das dúvidas também. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o amor de Deus. Pessoas que até já confiaram no Senhor Jesus duvidam se realmente estão salvas. Por isso é importante estar bem protegido com o capacete da salvação. Agora, o último item da armadura de Deus é a espada. Os cristãos têm muitos recursos para se proteger, não é verdade? Mas ele também tem uma arma para atacar. E esta arma é a espada do Espírito. A espada do soldado era de metal, mas a espada do cristão é a palavra de Deus. Agora que o soldado estava todo equipado, que estava vestido com a sua armadura, então ele estava pronto para pegar a espada e lutar. E ir para a batalha. Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Não! Mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E ele estava decidido, ao voltar para casa, ele ia convidar o Jorge para ir até a loja e pagar pela lanterna que ele roubou. Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida. Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. Eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa continuar crescendo e, para isso, usar a armadura de Deus. Em Efésios 6:13 até o 18, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Viu só? Como que nós podemos vestir essa armadura? É com a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai nos defender dos ataques do inimigo de nossas almas. Mas nós precisamos fazer tudo isso orando, porque nós não temos forças nenhuma em nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. E foi isso que Guto precisou aprender. Mas e você? Gostou da história? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!